todos por terem vindo. E a gente começa com o doutor Anderson de Almeida, que é responsável por esse ambulatório que eu falei agora há pouco, lá do Hospital Betina Ferro, que é um laboratório, um ambulatório recente, são mais 6 meses mais ou menos de implantação, né? Um ambulatório, e é o único aqui no Pará que faz esse exame específico para ronco, apneia. Totalmente SUS, né? Público. Então ele é o único público? O único público. Não, ele é o único público. Existe na esfera privada, mas mesmo no privado tem poucos. Tem poucos que fazem esse exame, né? Que é a polissonografia. Como é que é esse exame exatamente? A gente já viu em programas, né, matérias de TV, reportagens, mas eu queria que você explicasse. A polissonografia, ela é um exame justamente para estudar o sono, né? Então, existe várias, vamos dizer assim, variáveis fisiológicas, né, que é justamente estudado. Então, o paciente ele vai à noite, né, para o local, para o leito, e eu vou monitorar, vou colocar um eletroencefalograma nele, eu vou colocar um eletrocardiograma, umas cintas para medir o esforço respiratório, e durante a noite ele dorme, e no dia seguinte eu pego todo o resumo dessas variáveis para me dá o laudo, né? E daí não só diagnosticar distúrbios de ronco e apneia, mas outros problemas como sonambulismo, problemas que são parassonias, algumas pessoas têm movimentos de perna durante o sono, né? Mas o principal mesmo, cerca de 90% de todos os pedidos, vamos dizer assim, para polissonografia, é para diagnosticar a apneia obstrutiva do sono, né, que é um distúrbio respiratório do sono. Mas a apneia é resultado, é uma das consequências do ronco, é isso? O ronco, na verdade, vamos dizer assim, é a vibração, é o barulho, né, que a pessoa já tem, que está tendo alguma obstrução e está gerando aquele barulho, né? Mas eu posso ter somente o ronco, né, que a gente chama de ronco primário, e não ter apneia. Mas eu posso, a partir dali, evoluir para um quadro já de apneia, que conceitualmente a apneia é o colapso, né, da via aérea superior, que faz a pessoa parar de respirar durante o sono, né, e aquilo ali vai ter consequências para o organismo dela. Então a apneia é uma consequência, é uma evolução na verdade, né, eu tenho um ronco, aí eu tenho a apneia, tem as gravidades, eu tenho uma apneia... Que tipo de consequência, doutor? Porque tem gente que tem isso e que não liga. Não, eu sou assim, mas eu nunca morri por causa disso, porque eu sempre acordo. Sim, é verdade. Tem muitas consequências. Consequências cardiovasculares, o paciente que ele sofre, ele tem risco maior de ter infarto, né? Risco de ter hipertensão, né? A apneia obstrutiva do sono é um fator isolado para risco de hipertensão. Às vezes eu trato a apneia, melhora a hipertensão. O paciente às vezes pode até deixar de tomar remédio ou diminuir a quantidade de remédio. Mas ela causa a hipertensão ou ela é um sinal? Não, ela está associada justamente a isso aí. Tá. Ela pode ser um fator causal de hipertensão. Arritmias cardíacas, né, de doenças. Da esfera social, é aquele paciente que ele vai acordar cansado, né, a parte motora, a concentração, irritado, é o paciente que não vai render no trabalho dele, então tudo isso aí gera consequências. Fica sonolento durante o dia. Sonolência excessiva durante o dia de paciente que tem apneia é um sintoma assim, muito característico, né, porque ele não consegue dormir, né. O nosso sono, para ser efetivo, eu tenho que ter quantidade e qualidade, né. Então, digamos que o normal, vamos dizer assim, em torno de 7, 8 horas por noite, né? Mas ele pode ali dormir 12 horas por noite, mas o sono dele é todo fragmentado, ele não aprofunda o sono dele, ele não chega naquela fase que vai relaxar o sono dele. Então, ele acorda cansado, ele fica sonolento, a concentração dele fica prejudicada, né? Então, isso aí da esfera é um paciente que vai viver menos. Então agora, eu tenho que tratar esse paciente. Nós estamos falando aqui, antes de começar, até o Carlos disse assim, falando do exame, né, que é feito, que vocês fazem no hospital, se as pessoas têm problemas para dormir para fazer esse exame, porque é um exame que a pessoa tem que dormir, senão não pode ser feito, né? E aí é estranho que você vai para um lugar que você não é o seu lugar habitual de dormir, e é um hospital, né? Sim, um hospital. Aí vocês induzem o sono com medicação? Não, a gente não induz. O que é orientado é a gente tentar conseguir que ele venha no horário habitual de sono dele, né?
E a gente cria um ambiente para tentar deixar o mais confortável possível, né? Mas vai ter alguns pacientes que realmente vai ter aquele efeito de primeira noite, né? Então, em algumas situações eu posso repetir o exame. Existe, não lá, né? Mas já existe algumas polisssonografias que elas são realizadas no domicílio da pessoa, justamente por conta disso aí, né? Mas a gente tenta criar um ambiente... Tem que ser a noite inteira, A né? noite Passar inteira, a noite para fazer o toda, registro, né, de todas as atividades fisiológicas que a gente vai monitorar para ser a E noite esse inteira. tratamento, doutor, é medicamento ou não? Exercícios? Como é que ele se Tratamento, compõe? né? Então, eu tendo o diagnóstico, fechando o diagnóstico de apneia obstrutiva do sono, eu vou classificar aquela apneia, né? Se é uma apneia leve, moderada, grave. E aí a gente vai ter um leque de opções de tratamento, né? Desde medidas educacionais de higiene do sono, né? Como redução do peso. Existem alguns casos que eu consigo tratar apenas com uma intervenção odontológica. Eu coloco um aparelho intraoral, reposiciono a língua e ele respira melhor à noite, né? Alguns pacientes, por exemplo, eles só vão roncar, ter o problema da apneia, se ele ficar com uma posição de barriga para cima, né? Que é a posição supina. Facilita, então, né? eu melhoro, eu faço a higiene do sono, mando ele dormir de lado, né? Ele vai melhorar, né? Alguns pacientes vão se beneficiar com cirurgias, né? Algumas cirurgias específicas na garganta, né? Algumas cirurgias crâniofaciais também pode se beneficiar. E existe o tratamento com um aparelho chamado de CPAP, né? Que é um aparelho que tem uma máscara, né? Que ele vai colocar e vai jogar ar para justamente abrir aquela via aérea que está obstruída. Isso aí Tudo vai depender do grau, né? Tudo vai depender do grau, vai depender do paciente. Então, eu tento personalizar o meu tratamento de acordo com aquele meu paciente. Porque, além de ser um problema de saúde, que muitas vezes as pessoas podem não entender dessa forma, né? Vai dizer, não, vai deixando, é um problema para quem dorme do lado, né? Muito. É sério, É né? típico chegar lá no ambulatório a esposa com... É mais comum em homem, né? Então, geralmente chega a esposa com o marido, né? E ela desesperada. Exatamente, chega a ser desesperador. Chega assim, casal, a esposa vai dormir em outro quarto porque não aguenta, né? Então, isso aí é O desesperador álcool influencia? mesmo. Bastante. Tanto é que nas higienes do sono que a gente orienta, bebida alcoólica tem que tirar, né? Porque o álcool, ele aumenta a flacidez dessa região da via aérea. Então, aquilo ali vai fazer colapsar mais. Então, ele vai roncar mais, vai ter mais apneia. Com uma gordura também, né? Com uma gordura também. Ganho de o peso, né? Pode perguntar. Não, isso que eu ia perguntar para o doutor quais as principais causas que levam a esse quadro e se tem um mapa do perfil, digamos assim. Tem o perfil, geralmente, como causa, né? Sexo masculino, né? Perfil é o sexo masculino, meia idade, seus 40, 50 anos, né? Mas eu posso ter antes e posso ter também mais idoso, tá? Ganho de peso é um fator de risco, tá? Alterações anatômicas, né? Eu posso ter uma pessoa que tenha o queixo muito para trás, né? Então aquilo ali vai favorecer de roncar mais. Então, alterações craniofaciais diversas, né? Alterações na garganta, amígdalas grandes, né? Obstruções no nariz, né? Desvios de septo. Né? Então, qualquer patologia, qualquer alteração que venha obstruir a minha via aérea pode levar à apneia, né? Então, existem várias causas. E Tem no uma álcool, causa por exemplo, única, né? que o álcool é uma causa que a gente pode mexer. Diferente de todas as outras que você falou, o álcool é uma causa que a gente pode mexer. Existe, por exemplo, para os casos mais leves, a indicação de, entre o período que para de beber e o que dorme, levar mais um tempo para poder metabolizar esse álcool, para poder não gerar apneia? Existe essa possibilidade, não? O álcool, geralmente, ele vai gerar mais a apneia, porque ele vai relaxar a musculatura. Então, certo, geralmente, é de imediato. E também o tabagismo, né, e o álcool, né, eles também agridem a via aérea. Né? Então, aquilo ali cigarro também propicia Cigarro também. Então, ele vai fazer aquela via aérea ficar mais inflamada e vai estreitar ainda mais. Então, pode estar relacionado também. Tá? Mas, de imediato, assim, o álcool é mais por conta do efeito o ideal seria dar um tempo. O ideal parar a ingestão de beber. da o ideal seria bebida e depois dormir, né? Exatamente. Não, o ideal é O parar. ideal é parar. Mas aquela bebida alcoólica à noite, né, não é orientada. Né? A gente não orienta. Você falou em relaxamento. As pessoas que tomam remédio para relaxar, para dormir, tendem. Também. Relaxante muscular, alguns relaxantes musculares também tendem a piorar a apneia. Então piora ainda mais.
Piora ainda mais. Então, qualquer fator que venha relaxar mais, né, fazer obstruir com uma posição peito para cima, vai piorar aquele ronco, aquela apneia. Então, dependendo da causa, pode ser um problema temporário, pode ser permanente, é isso? Sim, eu posso ter problemas que realmente eu não vou conseguir tratar se não fizer uma intervenção cirúrgica. O tratamento cirúrgico, por exemplo, exatamente, né? Tá? Mas eu vou ter alterações que eu consigo, como eu falei, colocando um aparelho intraoral, resolver o problema dele. Né? Ele perdeu A peso. cirurgia já é o último Exatamente. recurso, Ele né? perdeu peso, ele conseguiu controlar legal, estava dormindo de lado, resolveu o problema dele. Né? Mas são casos, assim, não é a maioria. Certo. Né? São Aqueles a maioria. apliques que a gente vê a propaganda para o nariz são eficazes? Pois Isso? não, ali Não resolve? Não resolve. Pode até aparentemente melhorar, mas não resolve. Não resolve, não melhora. E É quanto gastar mais- dinheiro à toa, Sim. colocar aquele... Sim, a eles adesivo. fazem uma dilatação aqui da válvula nasal, mas não resolve não. E quanto mais tempo, quanto mais prolonga a intervenção médica ou de fato tratar esse problema, piora. Existem níveis que vão, digamos, piorando com o tempo. Ele piora, ele sai de uma apneia, de um estágio, vamos dizer assim, leve, e pode chegar a estágios bem graves mesmo, de não conseguir dormir mesmo à noite por conta daquela apneia, né? Ele para de respirar mesmo à noite, né? É um negócio muito... E o sério, conjunto de grave. problemas que O decorrem conjunto disso de problemas, enquanto a pessoa está exatamente, acordada. Né? Agora ele para de respirar porque um segundo, como é? Qual é Na polissonografia, a gente classifica a apneia em torno de 10 segundos. Então, é o mínimo para a gente, 10 segundos. Mas, assim, é 10 segundos, mas às vezes ele fica mais tempo. Né? E em 1 hora de sono, às vezes eles fazem mais de 100 apneias. Eles param de respirar. Nossa. Então, é algo... Tanto é que quando a gente classifica, a gente coloca número de eventos por hora. Então, o grave é acima de 30 por hora. Só que assim, às vezes eles fazem 60, 70, e é algo assim assustador mesmo, grave, muito grave, e que as pessoas não ligam, né? É aquela velha história, né? O fulano dorme, chega ronca, né? Então, é sinal de que estava dormindo bom bem, mas que sono, não né? não está Profundamente. tendo um bom sono. A questão de estar mais tenso, de estar num momento mais preocupado da vida ou mais relaxado, influencia também? Altera também esse quadro? Não tanto. Mas, São mais esses fatores. mais esses outros fatores, exatamente. Você falou, né? Exatamente. Mas, doutor Anderson, roncou muito, tem que ver o que é. Tem que Não ver é o que comum, não é normal. Né? De criança a adulto, se está roncando, tem que investigar. Porque não está normal. Né? Não, tanto a criança ou adulto, está roncando, tem que investigar. Né? Se está fazendo só ronco. Não é um bom sinal, né? Não é um bom sinal. Não é um bom sinal. Está roncando, tem que investigar. Né? Seja em criança ou adulto, não importa. Temos perguntas, não é? A Solange Souza pergunta se a apneia pode estar associada à má oclusão. Ela diz que tem o terceiro molar e ao decorrer do tempo que foi se desenvolvendo, começou a morder a língua, ter dor de cabeça e a roncar. Pode estar relacionado assim, a problemas de oclusão dentária. Tá? E tanto é que quando a gente vai tratar, nós realizamos o tratamento desses pacientes com distúrbio respiratório do sono, geralmente é um tratamento multidisciplinar, né? Que aí envolve também a odontologia do sono. Então, geralmente esses casos de má oclusão, alterações craniofaciais, passa por uma avaliação com a ortodontia, a odontologia do sono, para investigar. Então, pode estar relacionado, sim. Se não tiver a mordida certinho, algum problema na Altera oclusão, aí toda a já anatomia, né? Altera, eu posso jogar a língua mais para trás, aquilo ali obstruir a minha via aérea. Então, pode estar relacionado, sim. Anderson, o que você chama de... Você já disse aqui alguns itens relacionados a essa pergunta que eu vou fazer, que é a chamada higiene do sono, né, que vocês dizem. Mas o que seria exatamente a higiene do sono e que itens são esses requisitos que a gente teria aqui? São orientações que a gente passa para todo paciente, né, independente da causa que ele tem. Então, procurar sempre dormir no mesmo horário. Tá? O ser humano ele tem um ritmo de sono. Né? Ele já foi padronizado para ter aquilo ali. Então, se ele dorme, tem habitualmente 11 horas da noite, 10 horas da noite, ele tem que dormir todos os dias aquele horário. Tá? Então, procurar ter um ritmo normal de sono, procurar ter pelo menos 8 horas de sono, evitar alimento muito próximo da hora de dormir, pelo menos 2 horas antes de dormir, né? Não se alimentar. Tá? Posição para dormir, como eu falei, procurar
adquirir a posição de lado, não dormir de peito para cima, senão vai piorar ainda A mais. posição ideal é de lado, né? É de lado, é de lado. Uso de medicações, né, como você falou, questão de relaxante muscular, bebida alcoólica, evitar à noite, tá? Por isso aí tende a piorar. Procurar sempre ter um ambiente agradável, um ambiente sempre escuro do quarto, evitar o uso de televisão no quarto, né, que é um erro, né, para medicina do sono. Então, são essas séries de orientações que a gente tende a passar para o paciente, né, não só para o distúrbio respiratório do sono, mas para outras patologias. Né. A televisão tende a deixar a gente ligado, Tende né? a deixar mais ligado. Mesmo que diga, Desde não, mas eu boto relaxar, baixinho, mas eu fico ouvindo o que está se Fico passando ouvindo. lá. E, até e enquanto dá. também A claridade. Claridade, Para o início do sono, né, para a gente ter um bom início do sono, eu preciso estar escuro. Né? Então, algumas substâncias que elas são inibidas pela claridade. Então, se eu estou ali no computador, hoje na era da tecnologia, isso aí atrapalha muito. Então, a claridade, ela tende a atrapalhar um pouco aquele meu início do celular sono. ali até. Celular, todo momento. Crianças, hoje em dia, isso aí é terrível. Né? Jovens, né? Porque eles ficam muito tempo. Muito. Ó, criança, 6, 7 anos, precisa de pelo menos 10, 11 horas de sono. Então, aquele joguinho que vai lá para a cama dormir, aquilo ali atrapalha muito. O ideal muito também, mesmo. então, é apagar o display do ar-condicionado. O Também. display do ar-condicionado, quando ele Também. fica claro. Também. Ninguém dá nenhum valor, mas ele incomoda, né? Exatamente. Exatamente. Aquilo ali incomoda bastante. Marcela, tem mais? Temos o Magno Correia pergunta em relação aos trabalhadores noturnos, como garçons, vigilantes. Qual a recomendação de horas para dormir durante o dia, para repor? E se pode prejudicar a saúde essa forma do sono dele? Pois é, são os trabalhadores de turno, né? Isso aí, ao longo prazo, para o organismo deles, tende a ser prejudicial. E aí, o ideal seria que, durante o dia, eles tentassem compensar aquele sono que eles perderam à noite, né? Tentassem. Porque é difícil, É né? difícil, Esse sono da noite, Os acho médicos que não dizem dá que pra uma noite mal dormida nunca mais se recuperar, né? recupera, Nunca né? mais se recupera. Isso E é de mesmo fato. que se durma a mesma hora, a mesma quantidade de horas durante o dia, não é a mesma compensação Não é a mesma para o coisa. organismo. O ser humano ele foi programado para dormir à noite. Né? Ele tem um ritmo biológico. Né? Como eu falei, tem substâncias que elas são liberadas justamente à noite, no escuro, por conta desse ritmo. Né? E isso aí vai contra a fisiologia do sono. Então, a longo prazo, ele com certeza vai ter. Mas, assim, na medida do possível, ele vai tentar recuperar aquele sono dele durante o dia para adaptar aquela vida social dele, né? Mas que os trabalhadores de turno, realmente, a longo prazo, a gente vê que eles têm problemas de privação crônica de sono, é bem relatado já na literatura médica. Hipertensão é um problema que eles têm Hipertensão, muito. exato. Porque o normal da gente dormir à noite, a nossa pressão diminui à noite. Exato. Chega de manhã, os hormônios para nos deixarem prontos para a energia do Exatamente. dia começam a ser Bombardear. produzidas. Aí querer dormir no horário que a gente está produzindo esses hormônios é complicado, a gente não se adapta nunca. Exato, a gente tem o Desde que descenso, seja- descenso noturno, né? A pressão ela tende a cair. E os pacientes Com que fazem a exceção- apneia, eles não conseguem, eles inibem aquilo ali. Né? Com Tanto é que exceção são de os uma pacientes- cestazinha que é recomendada, né? Que não é o nosso caso aqui, lógico, porque não Em existe virtude do cesta. horário do programa. É 20 Mas minutos, assim, mais ou menos. 20 minutinhos é que minutinhos. eu acho que poucas pessoas dormem cesta hoje em dia, né? Que já foi um hábito bem comum. Mas é recomendado, se Sim, puder, né? bastante. Para você Recuperar, recuperar sim. um pouco. Mas assim, 20 minutos. Não, Mais não, que isso também não é não é recomendado, recomendado. Então, a exatidão e a eficiência da máquina, que é o nosso corpo, quando ele está acordado, vai depender da qualidade do sono em qualquer caso. Isso Exatamente. é fundamental. Agora, eu acho que Fundamental. essa é uma questão que no mundo que a gente vive hoje é cada vez mais precário o sono, né? Bastante. Cada vez dorme-se menos, um sono mais agitado, por todas essas razões que nós já falamos aqui. A rede, Me doutor, parece porque que às é vezes isso, quem né? dorme em rede não tem muito esse papo de estar de lado ou estar de bruxo, né? Porque a rede que vai jogando a gente para os lugares. Tem alguma recomendação especial para as Sabe pessoas, já que a gente está na Amazônia? Lá na universidade, nós estamos com um projeto justamente para avaliar o sono em pacientes que dormem em rede, porque é algo bem típico da nossa região. Sim, Né? claro. E aí nós justamente estávamos querendo comparar eles dormindo em rede e Qualidade do sono na rede, a qualidade do sono na exatamente, cama. por conta daquela questão Mas ainda não chegaram a uma conclusão. Não, nós ainda não iniciamos, né? Justamente para avaliar isso aí, justamente para se eu tenho
paciente que ele é acostumado a dormir em rede, aí eu vou colocar numa cama para fazer o exame. Então é justamente isso aí que a gente vai Sai querer ver. do padrão Sai do normal padrão, dele. sai Tem do gente já que não começa pode num e termina no outro. ser prejudicado. Tem gente que tem prioridade E por o um Raik grupo. sempre, quando ele sai de Belém, é um problema para ele, porque o teste não tem rede. Então, quando ele sai de Belém para dormir em cama, O problema não é nem a rede, é o armador, né? Porque a rede a gente pode até levar. É, Mas o é armador, não mais tem fácil. armador em hotel. a não ser que leve aquela que já vem armada. Porque tem pessoas que têm o hábito de dormir em rede, Tem. e aí fica complicado. A Marcela estava dizendo, não, Então, Marcela? ele começava na rede do caixão, ele passava a madrugada inteira pulando junto ao outro. Pois é, e a gente saber dessa qualidade aí, para nossa região, é extremamente importante. Muito isso, né? importante. Anderson, a gente já está no finalzinho desse bloco. Deixa eu só perguntar uma coisa para você. Esse exame que vocês oferecem, fazem lá no Betina Ferro, é um exame para detectar esses distúrbios do sono, né? E nós estamos falando muito da questão do ronco, da apneia e tal, mas você disse no início, tem o sonambulismo, por exemplo, aquela síndrome das pernas agitadas. Das pernas, eu fiquei como curioso. é Isso é patologia, é isso? São patologias, né? Queria que você falasse um pouquinho. Os distúrbios do sono, né, tem vários, né? A apneia ela está dentro dos distúrbios respiratórios, mas tem os distúrbios de movimentos, né? E aí entra os distúrbios tem pessoas que dormem e tendem a movimentar a perna, né? Grosseiramente falando. Mas aí... E aquilo ali pode atrapalhar o sono. Deve Mas ter um sabe grau por de quê? normalidade dentro do movimento. Tem né? Até um determinado limite. até é determinado normal. limite, mas durante o exame nós percebemos que ele fragmenta muito o sono dele. Então, durante a montagem lá dos eletrodos que ele vai dormir, nós colocamos na perna também, justamente para tentar fazer esse diagnóstico. Então, alguns, não é a maioria não, mas pode acontecer Certo. também, não. Então, são Mas distúrbios tem de causa movimentos. para isso? Tem algumas causas, sim. Doenças metabólicas, diabetes, deficiências de ferro. Pode causar pode essa levar. síndrome das pernas agitadas. E Exatamente. o sonambulismo não é tão comum, Não é parece, tão comum também. Não é tão comum também. Mas tem tratamento também. Existe tratamento específico, né? E o sonambulismo o que é É isso que eu ia exatamente? perguntar, Porque é um o que que negócio explica? que é meio impressionante assim de ver, né? A gente nunca sabe exatamente o que causa, o que essa pessoa eles- sente ações, quando está naquela Eles, situação. eles entram, o sonambulismo, né, ele vai entrar justamente no grupo das chamadas parassonias. A pessoa, ela sai, ela está dormindo, mas ela executa alguns movimentos como se tivesse acordada, mas na verdade ela está dormindo, né? Então, E por quê? Que leva a esse? Pois tem fatores genéticos, né? Alguns fatores que a gente ainda não conseguiu identificar também o porquê, né? Mas tem tratamento para isso aí também, não é algo comum também a gente pegar lá, né? Até porque o nosso ambulatório é mais direcionado para os distúrbios respiratórios, né? Mas eventualmente chega algum paciente que também tem a doença respiratória e E só tem aquela história que eu não sei se é mito ou não, que não acorde a pessoa sonâmbula do lado que ela pode mito, ter uma, né? Tem essa coisa de... tem uma doença sonambulismo também chamada... É meio cheio de mitos, né? Assim. Vocês já devem ter ouvido falar, algumas pessoas estão dormindo e estão batendo quem está aqui do lado então tem uns distúrbios também, que é distúrbio comportamental do sono REM. Ela acorda justamente numa fase específica do sono e começa a lutar, a agredir quem está do lado, né? Então, Mas também não é muito comum, Não é né? muito comum também. Lá, muito comum E também. o laboratório do Betina, como você disse, que você é responsável por esse ambulatório, é um ambulatório mais específico para esses distúrbios respiratórios do sono, que aí é a exatamente. apneia, Como eu falei, 90%, né, das pessoas que vão Que fazer é o o exame que mais- é para apneia, vão diagnosticar apneia. Aí os outros 10% entra todas as outras patologias. Mas o nosso serviço lá, ele é bem direcionado para distúrbio respiratório mesmo, né? Por ser um serviço de otorrinolaringologia, mas eventualmente chega também a algumas outras patologias. Existem- Insônia, tem muito problema de insônia relacionado também. Existem fatores como alergias, rinites, Sim, que fazem tá vasoconstrição das muito, vias aéreas muito, superiores. né? Vai obstruir, né, via aérea superior E aí o nariz produz, e aí pode piorar também. Então tudo isso aí a gente avalia justamente para tratar. Ele vai fazer o tratamento cirúrgico, mas ele tem que tratar o nariz dele, senão ele não vai melhorar. É uma pesquisa ampla, né? Essa Sim, pesquisa quando bem ampla, né? nosso paciente chega lá no nosso ambulatório, é cerca de 1 hora que a gente fica com aquele paciente, justamente, ele vai preencher questionário, né? E a gente vai saber do horário que ele dorme, horário que ele acorda, que uma tipo de grande profissão que ele investigação, faz,
doenças que ele está tratando, medicação que ele está tomando, uma grande investigação. Há profissões que induzem mais o sono mais agitado, ao ronco, a isso, ou não necessariamente? É porque você disse que vai saber a profissão deles, as atividades. Cruzar a essas atividade para tentar cruzar, né? Na verdade, seria mais para estratificar risco. Por exemplo, você já imaginou, como eu falei, eu disse aqui que a apneia obstrutiva do sono, ela leva muita sonolência durante o dia. Ela leva a déficit de concentração, irritabilidade. Aí você já imaginou um motorista de ônibus interestadual que tem apneia e não sabe e não está tratando. E aí, ele está dirigindo à noite. Então, tudo isso aí a gente precisa saber para orientá-lo. Claro. Né? Então, E é mais comum nos homens, não é? mais comum em homem. A mulher só depois. A mulher, quando ela chega na época do climatério e menopausa. menopausa, ela tende a igualar. Né? Acredita-se que por questões hormonais, ela tende a perder aquela proteção hormonal e aí ela tende a igualar em risco em relação ao homem. Então a mulher deve ter um hormônio diferente do homem que, de certa forma, a protege, A protege, ao longo da vida, exato. evita os fatores. Né? Exato, mas não que antes da menopausa ela não possa ter. Sim, Mas é sim. menos comum, não é? Exatamente. O homem é mais... Doutor Anderson, quem quiser, que está interessado, que precisa fazer esse exame, que acha que precisa, ou antes disso vocês vão fazer uma consulta, lógico, como é que faz para procurar o ambulatório? O nosso serviço de otorrinolaringologia do Hospital Betina, ele é 100% SUS. Né? Então, para quem quiser fazer essa investigação, vai primeiro nas unidades de saúde, e aí vai ser referenciado para o nosso serviço, né? Que é o serviço de otorrinolaringologia. Lá será feita uma triagem e aí então é encaminhado para o ambulatório específico de ronco e apneia, né? Todas as quartas-feiras à tarde, a partir de 2 horas. Né? E a partir daí ele vai ser avaliado, vai ser feita toda uma investigação, preenchido o questionário e provavelmente vai ser encaminhado para fazer Aí o exame. faz um exame, é um paciente fazendo um exame por noite, é assim? É um por noite. É um por noite, né? É um por E vocês noite. têm muita demanda, muita procura? Tem uma demanda reprimida grande. Sim. Imagino, né? Na verdade, foi até discutido agora, que nesse final de semana nós fizemos o primeiro curso de ronco-apneia obstrutiva do sono do hospital e é um problema mundial de não conseguir suprir aquela demanda, né? Não é um problema aqui de Belém, São Paulo, é um problema realmente dos pacientes tentarem conseguir chegar a fazer esse exame. Como eu falei, nós temos um leito de polissonografia, né, que fica lá no nosso serviço, e mesmo no privado existem poucos. Né? Então, É que o exame realmente, também, tem se mais. fosse mais rápido, facilitaria, mas ele é Sim, muito detalhado. sim, muito detalhado. longo, Tem que ser a noite A inteira. própria Uma estrutura confecção muito do grande. laudo para eu analisar é um pouco demorado também, né, para poder fazer a análise toda daquele sono que foi realizado durante a noite. Então, Certamente, então, só são dirigidos ao laboratório ou ao ambulatório os casos mais graves. os casos mais graves. O foco é justamente aqueles pacientes com apneia mais grave. Não que os outros não tenham importância, Sim. mas a gente tende realmente a Priorizar, né? priorizar, exatamente. Correto. Que é um paciente que está em risco de ter um infarto, um risco de ter um acidente vascular cerebral. Né? Então, a Em gente tem que- função em função apneia. da apneia, dessa patologia. Insônia também acontece bastante, mas aí vocês já é um outro tipo de, de tratamento, exatamente. né? Exatamente. E insônia atinge a todos, mulheres e homens. Mulheres e homens. Não Exatamente. tem essa coisa de ser mais mulher, Não. mais homens e tal. Insônia mais em mulher. Ó, tá vendo? Isso a gente ganha. É, né? Tá vendo? Temos que investigar por que as mulheres têm mais problemas de insônia que os homens, né? Lhe agradeço muito por ter vindo, viu, pelos esclarecimentos, foi muito bom. Marcela, tem mais alguma? Não. Se quiser fazer perguntas ainda, se quiser fazer perguntas para o doutor Anderson de Almeida sobre esses assuntos todos que falamos aqui, pode fazer, ele vai ficar com a gente até o finalzinho do programa. Agradeço imensamente pelo senhor ter vindo, Obrigado. viu? O doutor Anderson de Almeida é responsável pelo ambulatório de ronco e apneia obstrutiva do sono do Hospital Betina Ferro, Hospital Universitário Betina Ferro, que é ligado à Universidade Federal do Pará.